Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Richardson Meirelles, sou doutorando em saúde coletiva pelo IMS UERJ e sou mestre em saúde da família pela UF. Hoje nós vamos falar sobre a aula de organização dos serviços de saúde e a rede de atenção à saúde no Brasil. Os objetivos dessa aula serão apresentar a vocês a estrutura e organização dos serviços de saúde no Brasil, com ênfase no SUS e nas redes de atenção à saúde. Também iremos analisar a organização da atenção primária, secundária e terciária no SUS, bem como os papéis de cada um desses níveis no sistema de saúde. Iremos tentar demonstrar como a RAS funciona dentro do SUS, ressaltando a integração e articulação entre os serviços de saúde para garantir a continuidade do cuidado. Também iremos discutir questões como desigualdades regionais, financiamento e a fragmentação do sistema de saúde, bem como as estratégias para superar esses desafios. A metodologia proposta para a aula será uma aula expositiva dialogada. Iremos realizar discussões em grupo, com sala de aula invertida e divisão em grupo. E, ao final, faremos uma avaliação formativa. Introdução ao SUS. Antes de mais nada, é importante fazermos um breve histórico de resgate da criação do SUS. O SUS, a partir da oitava Conferência Nacional de Saúde, que aconteceu em 1986, ele começa a ser desenhado a partir de várias discussões sobre o modelo de sistema nacional de saúde vigente e o que poderíamos alcançar para o futuro. Todo esse diálogo foi feito entre a sociedade civil instalada, sindicatos, organizações sociais, organizações de grupos vulneráveis, as entidades da sociedade civil instalada, as entidades acadêmicas, vários órgãos trabalharam para propor esse SUS na Assembleia Nacional Constituinte de 1987. A partir do diálogo dessa Assembleia Nacional Constituinte, o SUS é inserido na nossa Constituição Federal de 1988, conhecida como Constituição Cidadã, e é elencado lá dentro. E ele traz como princípios básicos a universalidade, a integralidade e a equidade. Também é importante entender que o SUS ele é dividido em níveis de atenção à saúde, começando pelo nível de atenção primário, depois o secundário e o terciário. Estrutura e organização dos serviços de saúde no Brasil. O SUS ele é dividido em diferentes níveis dentro dos entes federativos, federal, estadual e municipal. E cada ente da federação ele tem sua responsabilidade em cada nível de governo. É importante entender também como se dá o financiamento desses entes federativos. Esses entes federativos fazem o financiamento da saúde a partir da transferência de fundo a fundo e elencando sua organização dentro de uma organização tripartite. Cada esfera de governo ela é importante no sentido de definir mecanismos de controle e avaliação dos serviços de saúde, monitorando os níveis de saúde da população e gerenciando e aplicando os recursos de forma equânime, a partir da definição de políticas de recursos humanos, realizando planejamento a curto e médio prazo. É importante trazer que a Lei 141/2012 ela implica o quanto cada ente da federação irá investir em saúde, ficando da seguinte forma: municípios irão investir no mínimo 15% de suas receitas em saúde, Estado e Distrito Federal irão investir 12%, e para a União ficou a regra definida que ela irá investir o mesmo valor do ano anterior, adicionado à variação nominal do PIB, que é o Produto Interno Bruto. Redes de atenção à saúde. O que são as redes de atenção à saúde? Elas se constituem em arranjos organizativos de ações e serviços de saúde, de diferentes densidades tecnológicas, que são integradas por meio
de sistemas de apoio técnico, logístico e de gestão, que buscam garantir a integralidade do cuidado. Ou seja, em cada nível de atenção dessa rede, a gente vai ter densidades tecnológicas diferentes, desde da atenção primária até a atenção terciária. Só que o objetivo dessa rede de atenção à saúde é promover a integralidade desses sistemas e dessas densidades tecnológicas. Como é que a gente faz a integralidade e a coordenação do cuidado dentro dessa rede? A integralidade, ela busca garantir o indivíduo uma assistência à saúde que transcenda a prática curativa. Ou seja, nós vamos elencar aqui o conceito de clínica ampliada, ou seja, focando no indivíduo e não na doença. E para a gente alcançar esse transcender holístico do indivíduo, a gente tem que considerar esse sujeito inserido num contexto social, familiar e cultural, a partir dos determinantes sociais de saúde, que fazem pressão dentro desse indivíduo causando a doença. E a coordenação do cuidado dentro dessa rede, como é que ela funciona? Ela funciona em estabelecer conexões de modo a alcançar um objetivo maior, que é prover e atender às necessidades e ofertas do serviço dentro da rede, com elevado valor de qualidade, continuidade. Ou seja, quando eu foco na pessoa, eu tento buscar esse conceito de clínica ampliada, que é para além do tradicional, que só foca na doença. Ou seja, quando eu foco na clínica ampliada do cuidado, eu entendo o paciente como aspectos, já falado anteriormente, emocionais, sociais e culturais. Como, por exemplo, imagina uma criança que procura uma unidade básica de saúde com crise de diarreia frequente. Não adianta somente a atenção básica fazer a consulta e reidratação daquela criança, se dentro do território ela mora numa unidade habitacional que, em frente à sua unidade habitacional, tem uma vala negra, onde essa criança brinca. Se eu não resolver os problemas de saneamento básico desta comunidade, essa criança vai ficar sempre com diarreia. Ou seja, eu só estou tratando a doença e não estou tratando o entorno da doença. Por isso que a gente tem que ter essa ideia de rede de atenção à saúde. Atenção primária à saúde. E aí a gente vem com o papel da atenção primária como porta de entrada do SUS. A atenção primária à saúde, ela é a principal porta de entrada de usuários no SUS, porém não é a única. O usuário pode entrar pela atenção secundária, pode entrar por um CAPS, pode entrar por uma demanda judicial, pode entrar pela atenção terciária, ou seja, ele tem vários escopos de entrada. Porém, a preferencial é a APS. A APS, ela é responsável por 90% de acesso ao SUS, entendendo que ela é a coordenadora desse cuidado. E dentro da APS, nós temos a estratégia de saúde da família, a estratégia de saúde bucal e aí as equipes EMUS. A estratégia de saúde da família, ela é um modelo primordial e o modelo mais correto para alcançar a saúde dentro da APS. Normalmente, a estratégia de saúde da família, ela é composta por um médico, um enfermeiro, um técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde, que vão ser responsáveis pela vigilância sanitária de um número aproximado de 4.500 usuários. Esses usuários eles estão inseridos dentro de territórios e eles vão ser divididos em microáreas e dispostas para esses agentes comunitários de saúde que irão fazer a interface entre equipe de saúde da família e território, buscando o cuidado integral. Por isso que há necessidade da importância desse cuidado integral multidisciplinar. Por isso que a gente agrega as equipes de saúde bucal, que são compostas por um dentista, por um técnico de saúde bucal e por um auxiliar de saúde bucal. E, além disso, nós temos as equipes EMUS, que normalmente têm fisioterapeutas, têm assistentes sociais, têm educadores físicos, tem ginecologistas, tem cardiologistas,
que para dar um olhar mais ampliado à saúde desses núcleos familiares. Lembrando sempre que nós temos que fazer um cuidado integrado focado no indivíduo e não na doença. E aí nós temos também a atenção secundária e terciária. Essa atenção secundária e terciária, ela oferta serviços de média e alta complexidade. Como, por exemplo, nós temos dentro desses serviços de média e alta complexidade as policlínicas, os hospitais, os centros de especialidade, os centros de diagnóstico por imagem, os serviços oncológicos, os serviços de apoio à saúde mental, ou seja, uma gama de serviços para alcançar o cuidado integral desse ser holístico inicial que eu falei lá. Só que para a gente alcançar esse cuidado integral, a gente tem fluxo de encaminhamento. Esses fluxos de encaminhamento são feitos através do sistema SISREG. O sistema SISREG é um sistema de regulação criado pelo governo federal, em que ele faz dentro de cada município, dentro de cada esfera municipal, a oferta de serviços. E esses serviços são regulados a partir da atenção primária, que ela vai fazer serviços de regulação tanto para média como para alta complexidade, a partir do diagnóstico inicial desse usuário. Só que para a gente alcançar esse cuidado integral, essa rede de atenção a serviço, ela enfrenta desafios na sua organização do serviço de saúde. Desculpa. E quais seriam os desafios atuais do SUS? Fragmentação, subfinanciamento e desigualdades regionais. Essa fragmentação ela é entendida como a falta de diálogo entre os vários pontos de acesso do sistema. Além disso, nós temos também um subfinanciamento proposto pela retirada de verbas do sistema de saúde, congelamento de ativos, falta de interesse do gestor em financiamento da saúde, e um fato muito grave que são as desigualdades regionais. A gente não pode comparar o que é ofertado nos grandes centros urbanos e nas grandes regiões do Brasil, como o eixo sul, sudeste e centro-oeste, com áreas mais vulneráveis, como nordeste e norte, que além da questão populacional vulnerável, tem barreiras geográficas. E aí é importante a gente procurar fazer reflexão agora em grupo sobre possíveis soluções. Para tanto, eu vou trazer algumas situações de problema. Peço que todos se dividam em grupos de 3 ou 4 grupos para a gente poder responder essas questões. Situação problema 1. Dificuldade de acesso à atenção primária. Vamos imaginar uma comunidade que enfrenta dificuldade para acessar os serviços da atenção primária em saúde, com longas filas de espera que seriam barreiras. Quais são, vocês acham, os fatores que contribuem para essa sobrecarga no sistema? E quais são as estratégias que nós poderíamos implementar para diminuir essas filas de espera e melhorar o acesso dessa população aos serviços de saúde? Outra situação problema. Coordenação do cuidado em pacientes crônicos. É de grande valia entender que nós estamos vivendo uma transição demográfica no país, ou seja, a expectativa de vida está aumentando. E com isso, nós temos um maior número de idosos e, consequentemente, um maior número da parcela de população com doenças crônicas não transmissíveis. E dentro dessas doenças crônicas não transmissíveis, nós temos a diabetes tipo 2. E aí vamos imaginar aqui um paciente com diabetes tipo 2 que tem dificuldade de gerenciar seu tratamento, devido à falta de comunicação entre os profissionais. Ou seja, como é que a gente vai fazer uma coordenação do cuidado e em que medida essa falta de coordenação do cuidado, que não foi alcançada, afeta a saúde desse paciente diabético? E como é que a nossa rede de atenção de saúde ela pode desempenhar um papel na
no alcance do cuidado integral a ser ofertado a esse paciente com diabetes. Situação problema número 3. E aí agora a gente vai falar um pouquinho dos desafios sobre subfinanciamento do SUS. Vamos imaginar um hospital público que o gestor ele opta por fazer corte de verbas para esse hospital. E aí ele vai resultar em dificuldade em manter a qualidade do serviço. E aí, quais seriam as consequências da redução ou do bloqueio de verbas a esse hospital que gera um subfinanciamento? E que soluções vocês podem propor para a melhoria da gestão e para o aumento de verbas ou transferência de verbas de outros setores para melhorar a qualidade de serviços ofertados por esse hospital? Por fim, a gente vai fazer a nossa avaliação formativa. Primeiro, eu peço que vocês apontem a sua câmera no celular para esse QR Code, que vai abrir questões sobre o princípio e estrutura do SUS. É um quiz básico que vai alcançar aí, responder e fixar princípios e estrutura do SUS. Agora eu peço que vocês apontem a câmera para o quiz 2, que traz questões sobre rede de atenção à saúde, a nossa RAT. A conclusão que nós chegamos dessa aula é como recapitular os pontos-chave sobre a organização do serviço de saúde e qual a importância das redes de atenção à saúde para a integralidade no SUS. Por fim, ninguém educa ninguém. Ninguém educa assim mesmo. Os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo. Paulo Freire. Muito obrigado pela atenção de vocês. E aqui fica o meu e-mail para contatos futuros. Trago também as referências que foram utilizadas nesta aula. Muito obrigado e tenham um bom dia.